Estamos aqui mais uma vez falando do gigante. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente aos 74 inscritos do canal. 74 inscritos. Vamos por mais. Ontem a gente estava com 64, hoje nós estamos com 74 inscritos. Agradecer demais a vocês que estão divulgando o nosso trabalho, encaminhando aí para os seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos vascaínos. Pedir que continue nessa pegada, me ajudando nesse novo projeto. Que acione o sininho aí para estar recebendo as notificações. Deixe o seu comentário aí para saber se vocês estão gostando dos assuntos abordados. Para o YouTube também entender que nosso assunto tem relevância e assim possa encaminhar para outros vascaínos. E compartilhe aí nossos vídeos, né? Agradeço imensamente a cada um de vocês. Hoje vamos tratar de alguns assuntos aqui sobre a reapresentação do Vasco, é o primeiro tema que eu quero tocar aqui hoje. O Vasco se reapresentará no dia 6 de janeiro no CT Moacir Barbosa. Nessa reapresentação terão 3 jogadores que estouraram a idade do Sub-20, não vai mais disputar a Taça São Paulo e vai passar por um período de avaliação do Ramon Dias para ver se serão aproveitados no time de cima. São eles o goleiro Pablo, o lateral esquerdo Julião. Nós só temos um lateral esquerdo de ofício no elenco, que é Lucas Piton, já que Jefferson foi devolvido ao Atlético Goianiense, e Riquelme, que eu queria muito ver jogar Riquelme com a camisa do Vasco, é um craque na base, foi emprestado ao Sport. E um meia, Marlon Santos. Esses jogadores se reapresentarão junto com o grupo. Um grupo do Vasco que se reapresenta no dia 6 de janeiro. No dia 8 de janeiro, o Vasco embarca para Ponta del Este, no Uruguai, para fazer a pré-temporada, ficando lá até o dia 22 de janeiro, quando retorna para a cidade do Rio de Janeiro. Nesse período que o Vasco vai ficar lá fazendo a sua pré-temporada, ele disputará um torneio amistoso. O nome do torneio é Série Rio da Plata. E enfrentará nesse torneio a equipe do São Lourenço, que é uma equipe tradicional do futebol argentino. Esse jogo acontecerá no dia 18. E o time do Uruguai, Desportivo Maldonado. Não é um time tão tradicional do Uruguai. No dia 21 de janeiro ocorrerá essa partida. O Vasco também vai aproveitar esse período de estadia lá para tentar a contratação do atacante Luciano Rodrigues. Eu já havia falado dele aqui umas 2 vezes já, inclusive ontem eu falei. Jogador jovem, 20 anos, com um passe avaliado em 15 milhões de dólares, algo em torno de 73 milhões de reais. Inclusive o Liverpool também irá disputar esse torneio amistoso. E nos bastidores do Vasco, diz que o Vasco vai tentar essa proximidade lá para ver se consegue contratar o jogador. Dito isso daí, o Vasco vai estrear no Campeonato Carioca no dia 18, jogo contra o Boa Vista às 19h30. Só que se vocês prestarem atenção, dia 18 o Vasco também jogará sua primeira partida amistosa no torneio Rio de la Plata, lá em Ponta del Este, no Uruguai. O time principal irá fazer essa partida lá no torneio amistoso, visto que estará lá na pré-temporada, e um time alternativo, time mesclado aí com alguns jogadores com idade acima do Sub-20, que não será aproveitado, e outros que tem idade de Sub-20, que vai jogar essa partida contra o Boa Vista. O Vasco, muito provavelmente, pelo regulamento do Campeonato Carioca, pode atuar com um time alternativo em 3 partidas.
Então, a primeira partida no dia 18 é contra o Boa Vista. A segunda partida, dia 21, é contra o Sampaio Corrêa. Não se assuste, não é o Sampaio Corrêa do Maranhão, não. É o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, a equipe que conquistou o acesso esse ano em cima do Olaria, ganhando a Série A2 e vai disputar o Carioca de 2024 pela primeira vez. No dia 25, às 20 horas, o Vasco enfrenta o Madureira. E no dia 28, o Vasco enfrenta o Bangu. Dia 25, o Vasco já estará no Rio de Janeiro, visto que ele volta de lá do Uruguai no dia 22. Mas eu acredito que o Vasco só deve jogar com sua equipe principal contra o Bangu, dia 28. O primeiro clássico do Vasco vai acontecer na 7ª rodada contra o Flamengo. O horário dessa partida não foi definido ainda. Primeiro clássico na 7ª rodada. E se a gente for observar aí, ó, os jogos do Carioca, ele está com 3 dias de intervalo de uma partida para outra. Então começou a temporada aí, meu irmão, vai ser ripa mesmo. Diferença de jogos de 3 dias entre um jogo e outro. Vou entrar aqui num assunto que tem sido muito falado no Vasco há alguns dias e ontem ganhou um corpo muito forte, que é a possível saída de Lucas Orellano. Primeiro foi aquela conversa de que o Cruzeiro estaria interessado no jogador. Houve-se até uma conversa de uma possível troca entre ele e o Wesley. E eu disse aqui que eu não achava uma boa o Vasco trocar ele por Wesley, pela margem de crescimento que ele tem, por ter sido considerado nos últimos anos uma das maiores revelações do futebol argentino. Então eu falei que se eu estivesse sentado na cadeira de diretor executivo de futebol, não faria essa troca. Mas essa troca foi descartada pela diretoria do Vasco. E ontem, Orellano recusou essa oferta do Cruzeiro. Aí foi que ganhou mais corpo ainda o assunto Orellano no Vasco ontem, porque dizem que o jogador não quer ficar no Brasil, que quer retornar para a Argentina. Ele teria proposta do Vélez, que é o antigo clube dele, e de um clube dos Estados Unidos. O Vasco não irá impor alguma objeção à saída do jogador. Porém, para isso, o Vasco vai ter que ser ressarcido. Ou ele é comprado, ou um empréstimo que vale a pena, porque o Vasco pagou pelo jogador 4 milhões de dólares. Algo em torno, na cotação da época, 22 milhões, entre 22 e 24 milhões de reais. Então, para que ele retorne para o Vélez, eu não acredito que o Vélez tenha bala na agulha para pagar esse valor por ele. E um clube da Liga Americana provavelmente tem esse dinheiro aí para pagar por ele. Mas por enquanto não tem nada certo ainda. Ele tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Para ele sair do Vasco, ou o Vasco cede ele por empréstimo a algum clube, ou algum clube compra os direitos do jogador. Por enquanto, ele está marcado para se reapresentar dia 6. A comissão técnica irá avaliar o caso, ver se realmente o jogador vai ser incorporado ou liberado para ser negociado. O certo é que, após o engessamento da mão dele, depois do jogo contra o Cuiabá, jogo inclusive que ele fez o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, ele teve uma lesão na mão. E ele preferiu engessar e ficou fora das partidas finais. Isso caiu muito mal ali nos bastidores do Vasco. Aguardemos aí para a gente ver como vai ser o andamento dessa novela Orellano, se ele vai permanecer no Vasco, se ele vai sair. É um jogador que tem potencial de crescimento, um jogador novo, 23 anos, muito habilidoso, porém não tem aquela recomposição forte assim como Gabriel Peck, mas é um jogador que com a bola no pé mostra que tem qualidade. Vamos ver aí como que vai desenrolar esse assunto Orellano aí na próxima semana
eu acredito que deva ter já um ponto final, se ele permanece ou sai do Vasco. Encerrando aqui, muito agradecido a vocês, pedindo que continue me ajudando aí, divulgue esse grupo aí, divulgue nos seus grupos de WhatsApp, encaminhe aí para os seus contatos, compartilhe aí, não esqueça de dar o joinha, a gente está com cerca aí de 50% de joinha das pessoas que estão assistindo. Entrou no vídeo, galera? Clique no joinha. E se você entrou aqui a primeira vez, se inscreva. Nós estamos iniciando esse projeto, tem pouco tempo, nós não temos nem um mês ainda, nós estamos entrando aí na 3ª semana de canal, mas vamos por mais. Eu acredito que muitas coisas virão aí pela frente. Conto com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês, e vamos continuar falando do gigante.